Aí a pergunta que está todo mundo fazendo: será que dá para jogar assim contra o Corinthians domingo? Salve, Tirone, salve, pessoal. Eu acho, minha primeira observação estava no estádio, eu acho que não. Eu acho que essa é uma formação. Teve bons sinais quando o São Paulo tem a bola com esses quatro, fica um time bem interessante, muito mais criativo do que era o ano passado, pela presença do Oscar. Mas aí tem o ônus, né? Sem a bola, é um time que sofre demais para marcar o adversário, que são quatro jogadores ofensivos e já veteranos. Os quatro têm mais de 30 anos. Né? Então, para mim, contra o Corinthians, ou contra adversários como o Corinthians, não seria esse o melhor sistema para o São Paulo jogar, com os quatro. Agora, é pouco provável que não joguem os quatro nessa circunstância no domingo, com torcida única do São Paulo, Morumbi lotado, né, nesse jogo específico. E aí talvez seja o real teste para ver esse sistema contra times fortes. Contra o time, como o Trajano falou, o time mais forte do Brasil nos últimos meses, o time que não perde. Tem uma curiosidade, além de tudo, né, nessa sequência do Corinthians incrível, a última derrota para um time brasileiro em qualquer competição foi para o São Paulo lá em Brasília, lá atrás, naquele jogo em que o Corinthians teve dois jogadores expulsos, o São Paulo ganhou por 3-1. E o Corinthians não perdeu desde então. Né? Mas é o que o Trajano falou, dá para a gente sentir, né, pode ser nas redes sociais, no estádio mesmo, na padaria. Trajano ontem, durante o primeiro tempo do São Paulo, gol do Luciano, Oscar estreando, todos os caras ao nosso redor estavam tentando comprar o ingresso para a final da Copinha. Todo mundo no celular tentando, o sistema não funcionava. Tal. Porque a Copinha, determinadas copinhas, determinadas circunstâncias, determinados jogadores, determinadas finais chamam muita atenção. E para o São Paulino especificamente, que não ganhou tanta copinha quanto o Corinthians já ganhou mais de 10, o São Paulo ganhou 4, e já perdeu várias decisões para o Corinthians, inclusive, ela chama mais a atenção, por incrível que pareça, do que o jogo de domingo. O estranho todo nessa situação, além da bizarrice do atual Pacaembu, que virou um mico, né? E que cada vez mais me parece essencial para essa temporada paulista, esse mico, porque não tem mais estádio em São Paulo praticamente, né? O Canindé fechado, vai fechar o Nabi, a Bichedi lá do Bragantino. A Vila Belmiro pode passar por reforma. O Allianz já não, né, Danilo? O Allianz já não vai ter jogo no final de semana. O Morumbi não vai ter jogo pro show da Shakira. Tá todo mundo dependendo do Pacaembu e o Pacaembu nunca está disponível. O Pacaembu com a sua grama ridiculamente sintética, né? O Pacaembu, ao contrário das arenas, é um estádio que bate sol o tempo todo. Mas como a preocupação é dinheiro e fazer o maior número de eventos nesse estádio, se é que dá para chamar de estádio, os caras já colocaram grama sintética de antemão, né? E aí, o outro detalhe desse final de semana, em que concordo com o Trajano, a Copinha acaba tendo, sobretudo para o São Paulino, mais importância do que o clássico, a questão da bizarrice também da torcida única em São Paulo, que faz com que o torcedor do Corinthians esteja alijado desse final de semana, pelo menos nos estádios, né? Então, o São Paulo tem o mando dos dois jogos, tanto na Copinha quanto no Campeonato Paulista. Né? E aí, nessa cidade, né, que vive em obras, né, e o Pacaembu é mais uma delas, ela é uma cidade que repele a convivência. Né? Então, tem esse peculiar fato de que o São Paulo é o mandante nos dois jogos, e aí, entrando para as questões do campo, é do São Paulo a maior responsabilidade nos dois jogos, aí esportivamente falando. Pelo simples fato de ele ser o dono da casa nas duas situações. Né? E só para complementar, muito interessado na Copinha, mas o melhor jogador do campeonato, a grande atração do campeonato, está suspenso por 2 cartões amarelos
e não joga a decisão do campeonato, o Rian Francisco, que foi, né, Tironi, muito citado na coletiva do Zubeldia, do time profissional, depois da vitória sobre o Guarani.